Nas aulas 5 e 6, o tema é gráfico de funções periódicas. Bom, ele fala no exercício 1, vamos investigar o comportamento da função f de x igual a menos 1 elevado a x, que vai dos naturais até os naturais. Para começar, preencha a tabela com os quadros aí com os valores corretos. Bom, então, ele está dando aí o valor do x, eu vou só substituir. Então, ó, f de 0, onde está o x eu vou colocar 0, é igual a menos 1 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. É 1, então deu 1. Aqui eu vou ter f de 1, que vai ser menos 1 elevado a 1. Todo número elevado a 1, aí como potência, é ele mesmo. Então vai dar menos 1 aqui. O próximo é f de 2, ou seja, menos 1 elevado a 2, que vai dar menos 1 vezes menos 1, menos com menos mais, 1 vezes 1, 1. O f de 3 vai dar menos 1 elevado a 3, que é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. É potência, tá? Não é multiplicação aí, menos 1 vezes 3. É menos 1 vezes ele mesmo 3 vezes. Então, ó, menos com menos, mais com menos, menos 1. Se você observar, o f de 4, que é menos 1 elevado a 4, vai dar 1. E o f de 5, que é menos 1 elevado a 5, vai dar menos 1. Ah, como que eu fiz as contas? Um lembrete aqui, ó. Se o expoente é par, fica positivo. Se for ímpar, fica negativo. Essa é uma dica importante. Então, a gente pode observar que ela vai variando sempre de 1 e menos 1, 1 e menos 1. E é isso que a gente vai ver um pouco aí desses comportamentos. No exercício 2, ele dá indicação aí para acompanhar um áudio, um podcast lá, sobre o tema tempestades solares, que vai dar um pouco de introdução aos gráficos de funções periódicas que nós veremos a seguir. O link está aqui. Eu vou tentar colocar também aqui nos comentários, né, do vídeo como que acessa esses áudios aí. Bom, para iniciar o nosso tema aí, a gente vai estudar um pouco sobre as funções seno e cosseno, mas vamos entender um pouco do círculo trigonométrico que é, para fazer um pouco mais de lógica. Então, nós temos o círculo trigonométrico, e aí ele parte de um eixo x, né, que a gente vai chamar de cosseno aqui no caso, e na vertical eu vou ter o seno, que a gente abrevia por sen. Esse círculo trigonométrico ele tem um raio unitário, que é de uma unidade. Qual unidade? Centímetro, metro, o que você quiser. É uma unidade. Então, ó, se eu perceber, ó, aqui ó, olhando para eu vou ter o 1, no outro extremo eu vou ter 1, no outro menos 1 e menos 1. Por que menos 1 aí? Porque ó, se eu olhar para o azul e lembrar do plano cartesiano, para cá no eixo x é menos 1, e para baixo no eixo y, que é o vermelhinho aí, vai ser menos 1. Desse ciclo trigonométrico, a gente tem alguns ângulos de destaque, que é o de 0 graus, 90, que corresponde a π sobre 2, 180, que correspondem a π, 270, que correspondem a 3π sobre 2, e por fim, eu tenho 360, que é quando bate aí no zero. Eu tenho aí os pares ordenados. Quando eu penso em um ponto, eles são pontos no plano. Eu tenho o par ordenado x e y. E agora a gente vai marcar qual é o valor do par ordenado de cada um desses graus. Do 0 graus, eu vou ter o 1 e 0, porque 1 no x, 0 no y. Aqui eu vou ter 0 no x, 1 do y. No 180, menos 1 e 0. No 270, 0 e menos 1. E aqui, né, vamos também dar uma ênfase. Esqueci de colocar, eu tenho 360 graus, que é o 2π, que tem justamente aí a mesma correspondência que o 0 graus. Agora, a gente vai aprender a construir o gráfico dessas funções. Bom, vou adiantar um pouco. Para construir o gráfico, a gente vai partir, ó. Você percebe que ele vai sempre do 0, do 1 até o menos 1, é os meus extremos. Então, ó, no eixo y eu vou colocar 1
e menos 1. E as marcações no eixo x são as 5 marcações de grau: 0, 90, 180, 270 e 360. Só que está sempre em radianos, então eu deixei aí π sobre 2, π, 3π sobre 2. Então vamos lá. Tá vendo esse par ordenado? O x, ele se refere ao cosseno do ângulo. Então, ó, quando for 0 graus, o meu cosseno de 0 graus vale 1. Então, aqui, ó, no 0 graus, eu tenho 1, ó. Tenho pontinho 1. Quando eu tiver no 90 graus, que é o π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é o 0. Então, ó, π sobre 2 é na linha aqui, é o 0. No 180, que é o π, eu vou ter menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Então, eu vou marcar aqui, ó, o ponto gerado do π e o menos 1. Nos 270 graus, que é 3π sobre 2, eu vou ter que é igual a 0. Então, ó, voltou no 0. E por final, no 2π, que é a mesma coisa, eu vou voltar para o 1. Beleza, montei esse monte de pontos. Opa, voltei no 1. Voltei no 1. Agora, se eu ligar esses pontos, eu vou obter o meu gráfico da função seno. Da função cosseno, desculpa. Então, ó. Vou fazer ele até um pouco melhor, ele é mais onduladinho assim, ó. E esse gráfico que eu desenhei é uma parte aí. Ele é infinitamente, só que ele sempre vai fazer esse movimento. Infinitamente. E aqui eu vou ter o gráfico, então, do cosseno de x. Agora nós iremos construir o gráfico do seno. Então, é a segunda coordenada. Então, seno de 0 vale 0. Então, aqui eu tenho 0 graus, estou no 0 aqui mesmo. O seno, que corresponde aí ao y, de 90 graus, que é π sobre 2, é 1. Então, ó, o π sobre 2 liga com 1. O π vai ser o 0, então seno de π é igual a 0. Então, ó, o π está aqui no 0. O de 270, que é o seno de 3π sobre 2, é igual a menos 1. E por fim aqui, ó, quando eu volto no 360, é o mesmo valor do seno de 0. Então, o seno de 2π também é 0. Então, marquei esses pontos. Eu vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no outro. Vou ligar eles. Então, ó, ligando, eu tenho esse gráfico. E ele vai seguir infinitamente esse modelo. Vocês percebem que os dois são ondulados, só que a parte que eu estou deixando contínua, pintada, é o formato diferente. Então aqui eu vou ter o gráfico do seno de x, que são duas funções periódicas aí, o seno e o cosseno. E aí, aplicando esse conceito aqui no gráfico que nós vamos seguir, nós vamos ter aí que ele quer que a gente construa o gráfico de 3 cosseno de x. Primeiro, ele dá os valores do x aqui, que são justamente os que nós tínhamos aqui. Então, a gente vai só olhar neles para fazer. Então, ó, cosseno de 0 graus, se você voltar até construir, você desenhar esse círculo trigonométrico, ó, o cosseno é 1. Então, ó, 1, o de 90 graus. Então, vai ficar, o y vai ser 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, eu vou ligar o ponto 0 graus com o 3. Aqui, ó, vai ser 0, então vai ficar 3 vezes 0, que é 0. Então, aqui é o ponto 90 graus com 0.
No 180 é menos 1, vai ficar 3 vezes menos 1, que é menos 3, que vai dar 180 e menos 3. E aqui vai dar 0 novamente. Então ficou 270 e 0. E aqui por final vai voltar lá para o 1. Então vai dar 3. Que vai me dar o ponto 363. Quando eu fizer esse gráfico, eu vou colocar tudo em graus, tá, gente? Que eu acho que fica mais fácil para a gente construir ele aí. Então vou mudar um pouco a estratégia de como está no manual lá do aluno. Vou partir 0. Como que eu vou colocar em radianos? Ó? Então 0 graus. Aqui eu vou colocar π sobre 2. Aqui eu vou colocar, se a gente for levar numa perfeição, π sobre 2 é um pouquinho antes do 2, tá, gente? Então é um pouquinho aqui, seria o π sobre 2. O π a gente vai ver que é um pouquinho mais do que 3. Depois vai um pouquinho para frente, aí perto do 5, o outro, que é o 3π sobre 2. E aí termina aí perto no 2π, vai ser um pouquinho para frente do 6. O interessante aqui do gráfico é vocês perceberem o seguinte: a hora que eu desenhar esse gráfico, ó, 0 se liga com o 3. Então ele já começa aqui no 3, ó. Isso que é o interessante desse exercício. Depois, 90 graus, ele fica no 0. No π, ele vai lá para baixo no menos 3. Depois ele volta para o 0 e volta aqui para o 3. Então, na hora que eu desenhar a minha curva, ó, e aí isso daqui vai ficar infinitamente, tá? E agora, pessoal, no item B eu já dei uma adiantada, já calculei os valores aí. Dei uma pausa para acompanhar. Só que agora é um gráfico do seno, né? O outro era do cosseno. Então, ó, dessa vez, o 0, ele vai estar ligado com o 2. O 90 graus com o 3. Aí depois o π baixa para o 2. Depois vai para o 3 de novo. Opa, depois vai aqui para o 1, ó. E depois ele volta aí para o 2. Então perceba aí que a gente vai ter aí a curva do nosso seno. Só que ela sofre uma deslocação aqui de 2 unidades no eixo y por causa dessa somatória de mais 2. E aí na próxima aula a gente vai falar aí do tema da aula 7 e 8, que na verdade é um painel de questões. E aí a sugestão é que vocês trabalhem aí, na verdade, elaborem aí questões. Então a gente vai finalizar por aqui as nossas aulas aí da sequência didática 3, que ela é um pouquinho mais rápida, ela é um pouquinho menor.